Êxodo, capítulo 2, versículo 11 em diante. Perdão, é o que? Êxodo 2? Capítulo 2, versículo 11 em diante. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. E aconteceu que naqueles dias, sendo Moisés já grande, saiu a seus irmãos e atentou nas suas cargas e viu que um varão egípcio feria um varão hebreu dos seus irmãos. E olhou a uma e a outra banda, e vendo que ninguém ali havia, feriu ao egípcio e o escondeu na areia. E tornando a sair no dia seguinte, eis que 2 varões hebreus contendiam, e disse ao injusto: por que feres o teu próximo? O qual disse: quem tem imposto a ti por maioral juízo sobre nós? Pensas matar-me, mas como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse: certamente esse negócio foi descoberto. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar Moisés. Mas Moisés fugiu diante da face do Faraó. Habitou na terra de Midian e assentou junto ao poço. E o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar da água. E encheram as pias para dar de beber ao rebanho. Então vieram os pastores e lançaram dali Moisés. Porém ele levantou-se e defendeu e abeberou-lhes o rebanho. E vindo elas a Ruel, seu pai, ele disse: por que tornaste hoje tão depressa? E elas disseram: um homem egípcio nos livrou da mão dos pastores, e também nos tirou água em abundância, e abeberou o rebanho. E disse às suas filhas: e onde está ele? Por que deixaste o homem? Chamai para que comer o pão. E Moisés consentiu em morar com aquele homem. E ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual esteve o filho. E ele chamou o seu nome Gerson, porque disse: peregrino fui em terra estranha. E aconteceu 2 de muitos desses dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram. E o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido. Lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, com Isaque e com Jacó. E atentou Deus para os seus filhos de Israel. Conheceu Deus. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-se um anjo ao Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça ardente. E eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei a grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que virava para lá e bradou Deus a ele no meio da sarça, disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar onde tu estás é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o rosto, porque temeu olhar o Senhor. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito. Tenho ouvido o seu clamor, por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa, larga, uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do Eteu, Amorreu e do Ferezeu.
do Aveu e do Jebuseu. Agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim. Também tenho visto a opressão com que os egípcios oprimem. Vem agora, pois eu te enviarei, e fará que tires a meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: Quem sou? E o que fará e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: Certamente serei contigo. Será por sinal que enviarei. Quando ouvides tirado esse povo do Egito, servireis o Deus deste monte. Então Moisés a Deus: Eis que quando vier os filhos de Israel, eles disseram: O Deus de vossos pais enviou a vós. E eles disseram: Qual é seu nome? E o que lhes direi? E disse o Deus de Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirá aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. O livro de Êxodo, né, é bastante conhecido pela forma, né, miraculosa que Deus tratou aquele povo. Pelo que aquele povo viu, né, e sentiu o poder de Deus. Um poder que extraía milagres, que acontecia grandes feitos. E o livro de Êxodo, né, Êxodo significa saída ou partida. Aqueles que estão aqui em outra cidade, né, sofreram o êxodo, né? Aqueles que veio da roça, o êxodo rural, eles têm que se partir e sair. Porque o centro desse livro é o quê? É a libertação do povo, né? O povo hebreu, o povo de Israel. Mas o que chama muita atenção, né, é como Deus age. Deus é o controlador ali de tudo, o invisível daquele povo. E Deus estava presente em todos os feitos. Para a gente ter noção, todas as pragas que teve ali no Egito, foi um ataque de Deus aos deuses que eles tinham, né? Como as trevas, as rãs, tudo aquilo para eles era um Deus, né? E Deus, a briga não era de Moisés, mas a peleja era do próprio Deus. Moisés realmente foi um instrumento ali. Moisés foi um instrumento para guiar aquele povo. E Deus é controlador invisível, né? A gente pode ver pelos milagres, por tudo que foi feito. E não esquecendo da aliança que Deus fez aos ancestrais deles, como Isaac, Jacó e Abraão. E por muitas vezes a gente vai ver aqui que Deus não esquece da sua promessa. Deus não esquece da aliança que Ele fez com aquele povo. Aleluia. Por mais que seja difícil a dificuldade que estamos enfrentando, creia que Deus está com você. A gente está nesse mundo, mas o sol é para todos. A luta é para todos. Mas o importante é saber que Deus está conosco. O Senhor está do nosso lado. Aqueles homens, né? Que quando Jesus morre, 2 homens ali no caminho de Emaús, totalmente desesperados, sem ter o que fazer. E ali, ele encontra um peregrino. Só que eles não sabem que aquele peregrino era o próprio Senhor Jesus Cristo. E aquele estrangeiro começava a conversar com eles. E começava a mostrar as escrituras. Pois aqueles homens não sabiam ainda e começavam a conversar e foi caminhando. A Bíblia diz que até entardecer, ficar noite. E ali foi ficando noite, aqueles homens, a Bíblia diz que Jesus, né, esmiuçava as escrituras para eles. Eu imagino que ali estava escrito, né, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, Isaías, e sobre suas pisaduras nós fomos sarados. E a conversa foi tão interessante que aquilo ficou até o entardecer da noite. E aquele homem, quando Jesus está indo, eles veem Jesus indo embora. Foi tão bom ficar com Jesus que eles falam para Jesus: Senhor, mas não quer ficar conosco? Já é tarde. Porque a presença de Jesus é muito boa. E Jesus estando lá, né? Aí Jesus ceia com eles. Mas só que na hora que eles abrem os olhos, eles veem que Jesus não estava ali. Aí um vira para o outro e fala:
Por acaso não ardia nossos corações quando Ele falava conosco? A presença de Jesus é maravilhosa. Glória a Deus. E esse Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, se faz presente em nosso meio. Aleluia, Jesus. O Espírito do Senhor está em nós. E aqueles homens vão correndo. E eles tinham saído de Jerusalém totalmente, né, desiludidos. E eles voltam para Jerusalém e diz: nós vimos Jesus. E Jesus novamente aparece para todos. A paz esteja convosco. Aleluia. E esse Deus que nós servemos é um Deus grande, um Deus poderoso. Por décadas e séculos. E Ele não se esquece da aliança que Ele fez com Isaac, com Jacó e Abraão. Embora que há décadas atrás, né, ou séculos, José, olha como é a história, né? José era quem governava o Egito. Pois agora, o Egito está subjugado. Os hebreus estão subjugados pelo Egito. Eles estão sendo escravos pelo povo egito. E o povo está escravizado naquela nação. E Deus escutou o clamor daquele povo. E agora o Egito é o opressor dos hebreus. E Deus miraculosamente, Ele tem um chamado. Ele escolhe um homem para ser instrumento para fazer toda a diferença na vida daquele povo, para ser mediador, legislador e libertador. E esse homem, ele sofreu no seu chamado. E quem tem chamado, irmão, vou logo dizendo, sofre. É dificuldade. A Bíblia diz: quanto mais é dado, mais é cobrado. Diante de Deus. Você está ali vendo aquela pessoa usada, mas ela tem muitos problemas. Mas, né, o essencial de tudo é que é aquilo que Deus falou para Paulo. Paulo, a minha graça te basta. Aleluia. Porque o poder do Senhor se aperfeiçoa nas nossas fraquezas, como diz Paulo. Aleluia, Jesus. E com êxito, esse homem conseguiu, né, o objetivo do plano de Deus. Faltou pouco, mas não por ele, mas porque aquele povo não estava preparado. Aquele povo estava com a mente, né, que estava no Egito. Aquele povo estava com a mente de escravo. E Deus já deu a liberdade, mas aquele povo sempre queria voltar para o Egito. E aquele povo estava, né, como os dias de hoje, sendo escravo do pecado. E eu vou falar para vocês, muitas vezes o escolhido é perseguido, ele sofre. Aquele que tem plano de Deus é atacado. Porque o inimigo quer, né, quer frustrar os planos, os projetos de Deus. E aquele que tem um plano, o inimigo tenta intervir. Mas o Senhor sabe todas as coisas. Porque Ele é imutável. Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é temporal, Ele está em todos os lugares. Ele é dono do tempo. Não sei o tamanho do seu sofrimento. A Bíblia diz que 1000 dias para Ele é como um dia. E Ele tem poder sobre todas as coisas. Grande Deus. Aleluia. Pois o inimigo sabe que você vai ser usado. E muitas vezes ele tenta, né, frustrar os planos de Deus. Aleluia, Jesus. O inimigo tenta te derrubar achando, né, que vai frustrar os planos de Deus. Mas o plano de Deus não pode ser frustrado. Aleluia. Eu creio. O fato, irmãos, que tudo se inicia, né, no espiritual. A Bíblia diz que tudo que é ligado na terra será ligado no céu. Glória a Deus. Logo no início de Gênesis, a gente vê que o homem peca, a mulher peca, a serpente, o Satanás, o diabo levam eles ao pecado. Mas como Deus é justo, é justiça, Ele dá uma punição para cada um. E essa punição é: a mulher
por causa disso vai receber suas dores de parto. O homem vai colher do seu próprio suor. Aleluia. A serpente vai se rastejar. E Satanás, né? Gênesis capítulo 3, versículo 15, diz assim: e porém inimizade entre ti e a mulher, entre tua semente e sua semente. Essa te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. Irmãos, é bem cabível, né? Que logo quando Moisés nasce, né, recém-nascido, né, a dinastia faraônica, o faraó diz o quê? Para as parteiras pegar todos aqueles meninos e matar. Mas o plano de Deus, irmãos, essas parteiras não fez isso, porque elas temiam ao Senhor. E quem teme ao Senhor, obedece. E ali, elas não fazem esse trabalho. E o faraó faz o quê? Manda o oficial e o soldado matar as crianças. Agora, irmãos, estou esboçando aqui. Vamos lembrar de Jesus. Eu estou falando agora isso porque tem algo espiritual acontecendo. Satanás quer frustrar os planos de Deus, mas os planos de Deus não podem ser frustrados. Jesus também nasce. Aqueles homens vão lá visitar. Herodes o Grande fica revoltado. E a conversa era sempre a mesma, por poder, achando que ia tomar poder. Mas o que eu quero dizer, irmãos, vamos ver se você capta, é que Satanás já tinha plantado no coração. Satanás, quando ele recebeu, né, aquilo no Éden, ele já é astuto, ele é inteligente, ele já sabia, vai vir o Messias. Então, eu vou tentar frustrar os planos de Deus. E o que Herodes faz? Manda matar todas as crianças até 2 anos. Mas o plano de Deus não pode ser frustrado. A promessa de Deus vai se cumprir. E Satanás tenta intervir a ação de Deus, mas não dá. Aleluia. Aquele que é chamado, é escolhido, vai sofrer retaliação. A Bíblia fala que Satanás está ao nosso derredor, louco para nos tragar. A Bíblia fala que Satanás, né, quis cirandar Pedro ali com areia, né? Pedro, após, né, ser testificado ali, tu és Cristo, Filho do Deus vivo. Passou alguns tempos, alguns minutos, Satanás entrou na vida dele. Satanás é astuto, é chato. Ele vai tentar de todo jeito, né, tirar você do caminho de Deus, dos planos de Deus. Aleluia, Jesus, de Deus. A Bíblia diz que o anjo com sua cauda levou a 1/3 parte das estrelas do céu. Satanás se revelou e levou a 1/3 parte dos anjos. Mas não dá para frustrar os planos de Deus, porque Ele sabe o que vai acontecer. Ele sabe que estamos aqui, mas está a muitos passos à nossa frente. E Joquebede não jogou aquela criança. Ela já tinha planejado. Não é possível uma mulher jogar, né, um filho e ficar 1 quilômetro de distância. Joquebede jogou Moisés ali sabendo. Ela sabia do pensamento dos egípcios. Então ela ficou perto, lógico. Ela ia jogar a quilômetro de distância, podia virar. E ela impermeabilizou certinho o cesto, passou impermeabilizante, betume daquela época e pôs no rio. E a egípcia viu aquela, né, criança. E ali ela pegou. Porque eles sabiam que ia pegar. Mas ela pegou, mas é hebreu. Por quê? O pensamento dela, que o Deus do rio, talvez seja o braço do rio Nilo, o Deus do rio deu aquela criança. Eles sabem, essa criança é hebreia, mas a Bíblia não fala. Mas o que dá para entender por quê?
todo hebreu é circuncidado. E eles viram, falaram, essa criança é hebreu. E ela pede para uma moça cuidar. E me parece que a moça conhecia até Joquebede. Então os planos de Deus não podem dar errado. E não dá errado. Por mais que o inimigo tente, o Senhor está do nosso lado o tempo todo. Aleluia. Às vezes parece que está tudo de ponta cabeça, né? Está aquela desgraça. Mas vem a graça de Deus. E assim na vida do cristão. O cristão sofre, tem retaliação. Mas o interessante é que o Senhor está conosco. Ele diz: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está comigo e com você. Grande Deus. E Moisés cresce, irmãos. Moisés cresce ali, né? Com a educação egípcia, vivendo no palácio, na corte egípcia. Mas Moisés, quando já, né, uma idade já crescido ali, ele está caminhando e vê um homem, né? Os soldados maltratados, todo mundo sabe da história, um hebreu. E Moisés, né? Talvez ele já planejava aquilo. Ele viu aqueles homens sendo agredidos brutalmente. O que a Bíblia fala é que ele olhou de um lado para o outro para ver se não tinha testemunha. E ele foi e praticou um homicídio. Moisés se irou, né? Ficou revoltado com aquele povo e matou o egípcio. E Moisés fez o que? Enterrou aquele corpo. Sempre quando a gente erra, a gente peca, a gente quer esconder. Mas a gente tem um Deus que tudo vê. Aleluia. Se eu subir no alto, Ele está. No mais profundo, Ele está em todos os lugares. E Moisés, né, esconde aquele corpo. É assim um homem, irmão, enquanto ao pecado. Adão pecou. Aí quando deu Adão se escondeu, porque estava nu. Então a nossa natureza é má. O homem é mau. Não tem homem bonzinho. Desde quando Adão pecou, já havia aquela natureza má sobre nós. Mas se pelo homem entrou o pecado, por outro pecado saiu. Aleluia. Por Jesus Cristo. Aleluia. Acã, né? Com Moisés mesmo. O povo vai lá, invade, ele pega todas aquelas coisas e esconde. E toda a família dele vai junto com ele. É nossa mania de esconder o pecado. A Bíblia diz que a gente tem que confessar o nosso pecado para Deus. Moisés se deu conta que tinha que fugir. Ele tinha que fugir do flagrante. Porque ele cometeu aquele crime, né? Ele foi separar a briga de um soldado, e o soldado falou: por acaso é príncipe entre nós? Você manda em nós? Vai fazer conosco como fez com aquele soldado? Aí Moisés captou que todo mundo poderia já estar sabendo. E aí ele foge. E Moisés passa a viver uma nova história. Muitas vezes aquele que tem chamado, ele é rejeitado. Nem os hebreus, pelo que a gente viu, rejeitou a Moisés. Não sabia como era na corte egípcia, se ele é bem visto, porque ele era hebreu. Não sabia o grau de rejeição. Mas o que parece é que ele sabia que tinha um plano. Parece que ele tinha um plano. Mas muitas vezes a gente faz um plano, mas não coloca Deus em primeiro lugar. Moisés pode até ter planejado, mas na hora da raiva, na hora da ira, fez as coisas com cabeça quente, acabou matando. Acabou sendo um homicida. Mas Deus inverte, né? Tudo que está ao nosso redor. Ele muda todas as coisas. E Moisés, né?
Talvez naquele momento, assim como Paulo, achou que estava certo o que ele fez. Paulo perseguia a igreja, mas na sua concepção ele estava sendo zeloso com Deus. Mas não estava. Esses homens, irmãos, que fizeram diferença, que foram usados, né? Parece que Deus se agrada, porque Deus pega aquelas pessoas cascaduras, teimosas, bravas, e lapida, e esmiuça, porque Ele sabe que essas pessoas vai ser um grande obreiro na sua obra. Ele sabe que essas pessoas vai fazer grandes feitos no nome, através do nome dele. Glória a Deus. E não importa, irmãos, se você é estudado ou se não é. Paulo tinha entendimento, mas Pedro não tinha quanto. Mas os dois foram bem usados na obra do Senhor. Aleluia. A Bíblia diz que por onde o Pedro passava, até suas vestes curavam. Então não importa se você sabe ou não, ele vai te usar da sua maneira. Aleluia. Aleluia. E muitas vezes ele usa de acordo com a necessidade. Moisés vestia como um egípcio, vivia como um egípcio, mas seu sangue era hebreu. Ele conhecia a Deus pelo teu povo. Aleluia. Ele estava ali, mas seu coração não. Isso é óbvio. E o costume da época, né? Um homicida era olho por olho e dente por dente. Tinha que morrer. O Código Hammurabi diz isso. Moisés faz com aquilo, a gente vê que ele tinha intenção. Porque ele olha de um lado e olha para o outro para ver se não tem ninguém. Mas, irmãos, nada é escondido. Aleluia. Deus vê todas as coisas. Glória a Deus. Talvez Moisés já tinha um plano. Às vezes a gente planeja algo, mas não é da nossa maneira. Aleluia. Não é da maneira que a gente pensa. Muitas vezes a gente planeja e não fala com Deus, só depois que dá errado, lembra de Deus. Mas a gente tem que lembrar de Deus quando vai fazer. Quando se inicia o nosso projeto. A força não é a força do nosso braço, e sim a força do nosso Deus. Moisés quis fazer ali com suas próprias forças, mas tudo é no tempo de Deus. Tudo é no tempo que Deus quer. Não é no meu tempo, não é no seu tempo. Irmãos, eu estou aqui hoje e estou muito contente. Aleluia. Porque vou contar um testemunho para edificar a igreja. Aleluia. Eu namorava com a minha esposa, normalmente, né? Aí, certo dia, a avó dela morre e começa a acontecer, né, várias coisas. E ela, né, fica sem chão. Aí não come mais, tudo que comia vomitava. Aí depressão. Aí a gente, né, ela tomava uma água, uma simples água, vomitava. Aí ia fazer todo tipo de exame, acupuntura, ressonância, e nada daquilo lá resolvia. E a gente, né, sem experiência nenhuma, sem saber, né, corria para lá, corria para cá, era até tomar passe, porque a gente não sabia, né, a mãe dela era muito católica, a gente não sabia o que fazer.